Bom, essa é a primeira de uma série de gravações nas quais eu pretendo falar sobre estimulação magnética transcraniana, estimulação transcraniana por corrente contínua, que são técnicas que nós chamamos de neuromodulação não invasiva da função cerebral. Nessa primeira parte, vamos falar sobre as contribuições da estimulação magnética transcraniana, principalmente, como uma ferramenta de estudo da fisiologia do sistema nervoso. Foi assim que começou a contribuição dessa técnica para a ciência. Só posteriormente é que se verificaram as possibilidades de terapêutica neuromodulatória, utilizando tanto a estimulação magnética transcraniana quanto a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, a estimulação transcraniana e cerebral tem sido utilizada ao longo da história, né, desde 43 a 48 depois de Cristo, pelo menos, em que nós temos notícia de que Escribônios Largos, que era médico de Cláudios na Roma Antiga, descreveu a aplicação de descargas elétricas com fonte em peixes torpedos para tratamento de dores de cabeça. Em 1804, Aldini também procedeu ao tratamento de diversas doenças psiquiátricas utilizando corrente galvânica. São clássicos os experimentos também de Fritsch e Hitzig, em 1870, nos quais eles fizeram a estimulação elétrica do cérebro de cães, demonstrando a natureza cruzada das conexões entre o córtex motor e os membros. Em 1938, nós temos outro marco, que foi a primeira aplicação de eletroconvulsoterapia, uma terapia elétrica ainda útil em nossos dias. E não podemos deixar de mencionar os estudos clássicos de Penfield, que tratava epilepsia de difícil controle cirurgicamente e foi capaz de fazer estudos intraoperatórios que levaram ao nosso conhecimento da organização somatotópica do córtex motor. Aqui nós temos uma ilustração dos pacientes de Aldini e também dos cadáveres por ele estudados com estimulação elétrica, principalmente muscular, no caso dos cadáveres, né, e estimulação medular também que ele tentava fazer. O primeiro estudo moderno controlado de polarização cerebral é de 1964 e foi utilizado como uma tentativa de tratamento de depressão, com resultados positivos até na época. Mas essa técnica de tratamento da depressão com baixas correntes elétricas foi esquecido durante muitas décadas posteriormente. E o interesse nessas técnicas foi revivido a partir do advento da estimulação magnética transcraniana, cujos princípios básicos, na verdade, são conhecidos desde 1831, quando Michael Faraday descreveu a indução eletromagnética. E várias tentativas foram feitas para tentar estimular nervos e o próprio cérebro, né, na virada do século XX. Aqui nós vemos uma dessas tentativas, Sylvanus Thompson tentando estimular o próprio cérebro em 1910. E aqui nós temos o primeiro estimulador magnético que realmente funcionou, foi construído em Sheffield, na Inglaterra, e apresentado em 1985. Né? E esse estimulador conseguiu com sucesso estimular de maneira não invasiva pela primeira vez o córtex motor humano. Até essa data já haviam sido feitas estimulações elétricas bem-sucedidas, transcranianas. A ideia era, na ocasião, criar um método não invasivo de mensuração da velocidade de condução motora central, que seria útil em doenças desmelinizantes, por exemplo, como a esclerose múltipla. Isso era chamado de potencial evocado motor,
E aqui está o trabalho que descreveu esse estimulador magnético pela primeira vez. Foi publicado na revista Lancet em 11 de maio de 1985. Foi, portanto, um marco na história da estimulação magnética transcraniana. O primeiro trabalho demonstrando a sua possibilidade real. Na verdade, o esquema básico de um estimulador magnético transcraniano é bastante simples. Nós temos uma fonte de energia ligada a um capacitor que descarrega numa bobina, né? E a partir daí nós temos então a indução de um campo eletromagnético de alta intensidade, 2 Tesla, rapidamente variável no tempo, que pela lei de Faraday de indução eletromagnética irá então produzir corrente elétrica na intimidade do parênquima cerebral. Então, novamente demonstrando aqui nessa animação, nós vemos que ocorre essa estimulação focal nessa região com o uso de uma bobina que pode ser redonda, como essa que está representada aqui, mas há outros formatos também, uma muito utilizada no formato de borboleta, né? Ou de 8, se preferirem. As demonstrações de estimulação magnética transcraniana são bastante fáceis de se fazer, já que são totalmente indolores, não é necessário nem encostar a bobina no crânio, apenas com a proximidade do crânio, o disparo do campo magnético, já ocorre a despolarização de motoneurônios corticais. Bom, mas quais foram então, nesse segmento vamos falar sobre isso, as contribuições da estimulação magnética transcraniana para nossos conhecimentos da plasticidade cortical. Quando eu cheguei ao National Institutes of Health, NIH, em 1990, nós estávamos no começo da chamada década do cérebro, que foi a década de 90. E por que a década de 90 foi considerada a década do cérebro? Porque nessa época vários estudos, principalmente com animais, demonstraram um grau até então não suspeitado de plasticidade do córtex motor humano. Em animais, os estudos envolveram principalmente o córtex somestésico, né, pela facilidade de se trabalhar dessa forma com animais. E os estudos demonstraram principalmente que após manipulações periféricas, como amputações de membros, ou sindactilia artificial, que é você unir cirurgicamente dedinhos, dígitos do morcego, né, havia alterações na representação cortical dessas partes corporais. Então, quando um membro, por exemplo, era amputado, a sua área de representação somatotópica no córtex sensitivo motor não ficava silenciosa, mas passava a se relacionar com o coto ou com outras regiões corporais representadas no córtex adjacente. Quando se fazia uma sindactilia artificial, os dígitos do morcego, por exemplo, deixavam de ter representações corticais separadas, passando a compartilhar uma única área cortical no giro pós-central. E, mais interessante de tudo, essas modificações podiam ocorrer de modo extremamente rápido, né? Então, os estudos de plasticidade cerebral em animais, devido aos aspectos de facilidade técnica, concentraram-se principalmente nos sistemas sensoriais. E o oposto ocorreu em estudos com humanos utilizando a estimulação magnética transcraniana, porque nos humanos era mais fácil obter respostas motoras, ao passo que nos animais, tecnicamente, era mais fácil mapear o córtex sensorial. Uma exceção notável foi o estudo de Saynes. O estudo de Saynes com ratos e com lesões do córtex, melhor dizendo, lesões do nervo facial do rato. Saynes estudou os efeitos da secção do nervo facial de ratos e no rato o nervo facial inerva os bigodes, que são as vibriças, né? Que são muito importantes para esse animal, já que ele vive em ambiente escuro, né? Funciona como verdadeiras múltiplas bengalas de cego, né? E tem ampla gama de movimentos e muitas aferências táteis também para o sistema nervoso.
Então, nesses experimentos, o córtex motor era mapeado antes e depois da secção cirúrgica do nervo facial, e se verificava o seguinte: antes de cortar o nervo, a estimulação da área motora para a vibriça no córtex produzia movimentos da vibriça, obviamente. E havia uma outra área bem delimitada que, quando estimulada, produzia movimentos da pata anterior. Entretanto, alguns minutos após a secção do nervo, a estimulação da área da vibriça passava a produzir movimentos da pata anterior, obviamente na ausência de qualquer movimento da vibriça, já que o nervo estava cortado, né? Então, o resultado prático disso é que a pata anterior passava a ter uma representação cortical muito maior, já que ela continuava com a sua representação original e ainda herdava, entre aspas, a representação da área a representação da vibriça, né? A área de representação da vibriça. E isso acontecia de maneira extremamente rápida, né? Ora, se isso acontecia muito rapidamente, não dava tempo de ocorrerem novas sinapses, né? Então essa plasticidade deveria ser devida a um desmascaramento de conexões sinápticas pré-existentes entre a área de representação cortical da vibriça e aquela da pata anterior. Para testar essa hipótese, esses pesquisadores fizeram um experimento bem elegante, no qual eles pegaram o córtex motor de animais com o nervo facial inteiro, intacto, e perfundiram esse córtex com um inibidor do GABA, né, que é a bicuculina. Lembrando que o GABA é um neurotransmissor inibitório, né? Com isso, eles verificaram que no córtex motor tratado com bicuculina ocorria a mesma coisa. Quando eles estimulavam a área da vibriça, havia movimentos da própria vibriça e também da pata anterior, provando a existência prévia dessas conexões sinápticas. E, paralelamente aos estudos com animais, tornou-se possível o estudo da representação somatotópica também em humanos, principalmente no córtex motor, né, agora com a técnica de estimulação magnética transcraniana não invasiva. Com isso, era possível nós repetirmos aqueles experimentos clássicos de Penfield, né? Só que agora no córtex motor intacto, sem necessidade de submeter o voluntário à abertura cirúrgica do crânio. Então, com isso, foram estudados também casos de pacientes com diferentes lesões, amputações, né? E foram verificadas alterações semelhantes àquelas vistas em animais, né? Por exemplo, em amputados crônicos havia um aumento da área de representação cortical motora dos segmentos corporais proximais, ou seja, o coto do membro amputado passava a ter uma representação maior, porque ele continuava com a sua representação original e herdava, entre aspas, a representação da parte corporal perdida. Em paraplégicos, por exemplo, Helge Topka demonstrou que havia um aumento da área de representação cortical da musculatura abdominal, que normalmente é uma representação bem pequena. E a questão que se impôs foi: será que a rápida reorganização da somatotopia cortical que ocorria nos ratos, né, também ocorreria em humanos? Né? Então, essa era uma pergunta que nós pensamos em responder. E, para responder essa pergunta, a primeira ideia foi de estudar pacientes que seriam submetidos a uma amputação eletiva de um membro. Mas, como isso seria muito difícil e geralmente essas amputações são feitas num contexto emocionalmente muito traumático, nós decidimos recorrer a o que nós chamamos de uma amputação reversível, né? Uma deferentação transitória, que era, na verdade, uma anestesia, um bloqueio de Bier do antebraço e da mão. Então, com essa técnica, nós mapeamos a área de representação de um músculo proximal ao bloqueio, que era o bíceps. Na verdade, não mapeamos a área, porque não haveria tempo hábil para isso. Dispunhamos apenas de 1 hora, porque depois de 1 hora essa anestesia pode levar a problemas, né, com desmielinização focal de nervo. Então, nós verificamos a excitabilidade, modificações da excitabilidade
da área de representação do bíceps à estimulação magnética transcraniana. E verificamos que, como ocorre no rato, também no humano, dentro de poucos minutos, havia um grande aumento da excitabilidade da área de representação cortical motora do bíceps e que voltava também rapidamente ao normal com a cessação dessa anestesia. Ficou assim comprovado que também no humano pode ocorrer o desmascaramento de conexões sinápticas pré-existentes, levando a uma forma aguda de plasticidade. Bom, então nesse primeiro vídeo nós falamos sobre essas contribuições nas quais a estimulação magnética transcraniana foi capaz de ajudar nossos conhecimentos da fisiologia, da reorganização cortical em respostas a lesões ou alterações periféricas de membros. No próximo vídeo falaremos sobre como a estimulação magnética transcraniana também lançou luz sobre os fenômenos plásticos que ocorrem durante o fenômeno da aprendizagem. Até a próxima.